A nova série desta semana. Sim, somos carentes. Chega até você no oferecimento dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados pela Graça e Life by Grace Church. Sim, somos carentes. A nova série da Igreja Gerados pela Graça e Life by Grace. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Vamos para a parte 2 do tema Sim, somos carentes. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somos todos carentes da glória de Deus. O homem foi feito à sua imagem e semelhança, né? Deus criou perfeito, mas por causa da queda, agora há muitas imperfeições. E o que falta, meus irmãos, não dá para ser calculado. Se nós não nos conformarmos, veremos que todas as áreas da nossa vida precisam de restauração. Principalmente nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus e com pessoas, né? Então nós vemos aí o caos se instalado desde a queda. E como foi em Gênesis 1, que Deus disse ao caos haja luz, precisamos da luz da palavra em nosso coração e nossa boca, através da comunhão com Deus, para vermos Deus agindo, o Espírito Santo se movendo sobre a face do abismo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós sabemos que Deus criou o homem por último, colocou no jardim da abundância, onde havia o melhor ouro dessa terra. Deus fez o homem perfeito, saudável, tendo comunhão com Deus, tendo paz, alegria, né? Relacionamentos saudáveis. E por causa da queda, todas essas áreas foram afetadas. A alma do homem e as circunstâncias também. Agora precisamos compreender que se não formos conformados, precisamos de transformações e do agir de Deus. Nessa dispensação agora, de dentro para fora, precisamos do agir de Deus, vez após vez. Então somos carentes e precisamos colocar nossa carência no Senhor, não no dinheiro, não nas pessoas. Não devemos colocar nossa carência em nada. A nossa fonte está no Senhor. Todas as nossas fontes estão no Senhor. Em Colossenses 1:7 diz, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória, a glória deste mistério. Amém, amados? A glória deste mistério que agora está também entre os gentios, não só os judeus, é Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é Colossenses 1:7. Então, isto é gradativo, irmãos. Nós estamos conhecendo a verdade vai nos libertando a partir da nossa fé. Ele é o autor e consumador da fé. Ele edifica a nossa fé, esclarece a nossa fé, né? Muda o nosso querer, depois muda o efetuar, que nós vamos agir de forma profética. Ele diz, João 14:12, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Em 2 Coríntios 3:18 ele diz, e todos nós, amém? Todos, amém, amados? Todos nós, com o rosto desvendado, não agora como Adão, cego, surdo, pobre, miserável, sem Deus, não, mas agora tendo o Espírito Santo que abre os nossos olhos, pelo colírio do Espírito, vai abrindo os nossos ouvidos, amém? Todos nós com o rosto desvendado, contemplando. Então, essa é a comunhão com Deus diária, como por um espelho, né? Nós vamos contemplando e vamos refletindo. Então, nós somos transformados de glória em glória. São níveis, meus amados, que o Senhor está trabalhando na minha vida e na sua vida. Você crê? Olha só, se você ler lá em Mateus 17:27, mostra que Pedro estava andando com Jesus, ele não estava andando com o diabo. Estava andando com Jesus, estava servindo a Jesus, tinha renunciado a todo mundanismo, pecado, estava servindo ao Senhor com sinceridade. E mesmo assim, ele passou por uma dificuldade financeira. Amém, meus irmãos? Pedro não estava em pecado, ele estava sendo atacado, porque Deus fez o homem para a abundância. Mas este era o momento em que ele estava sendo atacado nas finanças. E você veja, ele precisou de um milagre. Jesus estava ali do lado dele? Estava. Ele estava andando com Jesus? Estava, mas ele precisou de um milagre financeiro. Em Mateus 17:27, quando você clama ao Senhor, o Senhor te dá diretrizes, irmãos, certo? Ele te inclui, você entrega na mão dele e ele faz com que você tenha uma sabedoria que vai te tirar da crise. Ele falou com o Senhor e o Senhor disse para ele, joga o anzol, o primeiro peixe que você pegar. Dentro desse peixe tem o dinheiro para você pagar a sua conta. Não é maravilhoso, amados? Deus tem saída para tudo. Ele é onipotente. Então, a pessoa que anda com o Senhor, ele dará uma diretriz. A pessoa, só aquela que anda com Deus, é que terá o escape. Você veja que o povo no deserto,
ficava ali murmurando, não acontecia nada. Moisés clamava, o Senhor dizia, aquela rocha ali tem água. Veja que coisa tremenda, né, irmãos? Então a solução, ela existe. Deus já escreveu todos os dias nossos antes que nenhum deles existisse. O Senhor tem saída para tudo. Ele tem o milagre prontinho para você. Mas se você andar com Ele, Ele vai te dizer como, né? Eclesiastes 8:5 diz que o sábio discernirá o tempo e o modo. Em Jeremias 17 diz que aquele que não anda com o Senhor, que confia em si mesmo, ele não discernirá o tempo dos milagres, ele não discernirá o bem quando vier. Será como uma árvore no deserto, né? Este mundo é um deserto. Jesus foi como raiz de uma terra seca. Na hora que ele teve sede, lhe deram fel com vinagre. Ele que só fez o bem, recebeu o mal, a vingança, o desprezo, né? Olha só, dos fariseus, que tinham inveja dele. Então isso é muito natural. Você veja que Pedro precisou de um milagre. Só que Pedro clamou a Cristo e naquela dispensação Cristo estava do lado dele. Hoje Cristo está dentro de nós. Cristo respondeu do lado de fora e deu uma diretriz por fora. Jesus diz lá em João, hoje o Espírito Santo está com vocês, mas ele estará em vocês. É uma outra dispensação. O Espírito Santo estará dentro de vocês. Então ele pediu para Jesus que estava do lado dele e Jesus deu uma diretriz de fora para dentro. Falou para ele o que ele tinha que fazer. Agora é diferente, irmãos. O Senhor está dentro de nós e ele nos guia de dentro para fora, nos dá uma palavra, uma inspiração, um escape, né? Diz 1 Coríntios 10:13 que nunca você vai ser tentado sem ter um escape. Seja financeiro, escape sexual, do vício, escape, qual seja o que for. Qual área você estiver sendo provado, tá bom? Então você veja aqui, amados, que Deus veio habitar em nós agora e nos guia de dentro para fora. Então Jesus livrou ele de fora para dentro. Agora ele opera assim. Ele nos dá diretrizes e depois nos ensina o que falar. E quando nós falamos, ele se move e confirma, como diz em Marcos 16:20. Então, como ele falou com Ezequiel, fala Ezequiel. Lá em Ezequiel 47, o Vale dos Ossos Secos, né? 37:7. Ele falou, fala Ezequiel. A Ezequiel falou, ele disse, e quando eu falei, conforme o Senhor falou comigo, coisa linda, né? Deus falou com Ezequiel, ele teve fé. Esse é o primeiro passo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Quando ele teve fé, aí ele teve um ato de fé, porque a fé sem obras é morta. Aí ele falou o que Deus falou com ele. Veja que a fé não remove montanhas, é a palavra da fé que remove montanhas. E se você disser, e não adianta dizer se duvidar no coração. Se tiver comunhão com Deus, você vai conseguir dizer sem duvidar. É o que diz em Marcos 11:23-24. E aí Ezequiel falou, e quando ele diz, quando eu falei, os ossos se juntaram. Não é assim quando Deus falou para os sacerdotes, quando vocês pisarem no Rio Jordão, que está na época de cheia, quando vocês pisarem no Jordão, a água parará. Então quando você age a fé, quando você manifesta a fé, você vê que Deus está agindo junto e confirmando. Aqui nós vemos que Pedro, mesmo andando com o Senhor, precisou de um milagre financeiro. Veja, mesmo que você está andando com Jesus, você vai precisar, vez após vez, milagre financeiro, tá? Isso não quer dizer que você não tenha fé. Isso não quer dizer que Deus não está com você, tá bom? Muito pelo contrário, Deus está com você. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei, né? Hebreus 13:5. E não é porque você não tem fé, não. Romanos 12:3 diz que você tem fé sim, tá bom? É para você praticar a sua fé perseverantemente e não duvidar que Ele existe e que Ele está com você. Veja só, em Lucas 22:32 diz, eu porém roguei a ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teu irmão. Teus irmãos, né? Em Lucas 22:32. Pedro estava andando com Jesus? Estava. Pedro tinha fé? Tinha, ele provou isso. Quando ele foi lá, diz que os 12 foram, aconteceram muitos milagres. Mas nesse momento ele estava tendo uma crise, né? Ele estava tendo uma parte carnal dele, né? Que estava meio com dúvida ali, tá? Passando uma prova ali, o inimigo estava tentando se andar e Jesus falou, eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. Coisa linda, né, irmãos? Mesmo no momento de fraqueza, o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não vamos cair, nós vamos ficar firmes, amém, amados? Melhor do que ter é manter. Olha só como Pedro era carente, ele andava com Jesus, mas ele precisava ainda se converter mais e mais. E todos nós precisamos se converter. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda, diz em Apocalipse 22:11. Então, Pedro andou com Jesus? Andou. Tinha fé? Tinha. Mas o inimigo tentou e Jesus intercedeu por ele. Em Mateus 17:19,
Então os seus discípulos aproximaram-se de Jesus, perguntando em particular, por que motivo não podemos expulsar, né? Eles não conseguiram expulsar um demônio, Mateus 17:19. Expulsaram outros, mas aquele ali eles não conseguiram. Então você andando com o Senhor é por níveis, irmãos. Por que será que eu orei para aquela pessoa, não foi curada? Por que eu orei para aquela pessoa, o demônio não saiu na primeira? Entende? Persevere, são níveis de fé. Isto é, Deus está restaurando, é um processo. Em Isaías capítulo 1 diz que a nossa alma da cabeça até os pés está cheia de chagas. Então nossa alma, irmãos, precisa de muita restauração. Não desanime, não desista. Persevere, porque é de fé em fé. Romanos 1,15. É de glória em glória, de graça em graça. A Bíblia diz em Mateus 15, 23 e 26. Mas ele não lhe respondeu palavra. Não lhe respondeu palavra. A mulher estava gritando, né? A cananeia estava gritando, minha filha está miseravelmente doente, liberta ela, Jesus cura ela. E Jesus ficou quieto, ficou em silêncio. Irmãos, às vezes parece que Deus não está vendo, né? Ele estava vendo, ele estava provando a fé dela e estava trabalhando o caráter dela, preparando ela para a bênção, porque ela precisava se humilhar. Ela estava pedindo a bênção. Quantas pessoas estão pedindo a bênção, mas são mundanos, têm pecado escondido, né? E o Senhor vai primeiro tratar essas questões. Parece que ele não está respondendo, ele está respondendo. Ele está levando-nos a refletir e nos arrepender. Amém, amados? Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo, despede-a, que vem gritando até nós. Está vendo? Eles pensaram que porque ela estava gritando e Jesus não respondeu, eles pensaram assim, acho que tem que mandar ela embora. Ele, porém, Jesus respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Olha só que coisa tremenda. Ele fala essa palavra e a mulher se humilha mais ainda. Irmãos, vamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Vamos nos humilhar. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E sabe, os discípulos estavam com uma crise teológica aqui, dificuldade teológica. Eles estavam precisando de um milagre teológico aí. Eles estavam interpretando mal Jesus. Eles pensaram que Jesus não queria curar. Eles pensavam que Jesus estava desprezando essa mulher. Por isso mandou, manda ela embora, manda ela embora. Isso aí é o que, irmãos? Eles estavam precisando de mais esclarecimento teológico. Eles não conheciam a mente do Senhor nem o coração do Senhor. Estavam pensando que era hora de mandar ela embora, quando na verdade era hora dela se arrepender e receber o milagre. Como andando com Jesus durante tanto tempo, irmãos, e eles não conheciam o Senhor. Eles disseram, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Ficaram maravilhados, ao invés de saber que ele é Deus, né? Então, pessoas duras de coração que tanto tempo está na igreja e não sabe que Jesus cura, liberta, prospera. Cada luta que passa é um piripaque, pressão alta e nervosismo. Parece que tardio, né? Para entender o coração do Senhor, que Ele é fiel. Nossa carne é assim mesmo, irmãos. Nós estamos crescendo, mas somos ainda muito imperfeitos em nossa condição humana, né? E Marcos 6,48 diz assim, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília, né? Isso aí já quase 3 horas da manhã, quarta vigília da noite, aproximou-se deles, né? Quase 6 horas da manhã, né? A quarta vigília das 3 até as 6 da manhã, né? Aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante. Interessante isso, né, irmãos? Ele queria passar adiante. O que será que estava na mente do Senhor? Ele estava do lado do barco e estava aquele vento contrário, os discípulos assustados, clamando, Senhor, nós vamos morrer, cansado, né? Você vê, eles estavam andando com o Senhor, estavam temendo o Senhor, sim, debaixo da palavra do Senhor, obedecendo essa palavra e remando, porque o Senhor mandou ir para o lado de lá. Veja, tudo certinho, não é verdade? Eles não estavam em pecado, em rebeldia, e mesmo assim vem um vento contrário. É que nem Moisés, obedecendo o Senhor, e mesmo assim vem Faraó dizendo o diagnóstico, você não vai, você não vai, você não vai. Você veja como que é este mundo, irmãos. Nossa fé é provada. A fé de José foi provada, a fé de Davi foi provada, a fé de Paulo foi provada, irmãos. Vamos perseverar? É importante não apenas ter fé, né? Hebreus 6,12 diz que Abraão não recebeu a bênção só pela fé, mas pela perseverança. Então você está fazendo tudo certo? Então persevera, tá bom? Não desanima não, não pense que Deus não te ouviu, Ele te ouviu. Não pense que Deus não respondeu, Ele te respondeu. Tá no processo, tá? Tá uma batalha aí, mas você já é mais que vencedor, tá bom? Jesus queria passar diante do barco, só que ele não conseguiu passar, sabe por quê? Os discípulos começaram a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Aí, ao invés dele passar à frente, ele entrou dentro do barco e a tempestade se acalmou. Sabe, mesmo andando com o Senhor, há situações que nós não entendemos. As situações que acontecem que ficamos perplexos e parece que o barco vai afundar, né? Mas aí o Senhor tem planos. E veja como ele até mudou os seus planos. Ele ia passar para frente do barco, né? Quem sabe ele ia fazer alguma coisa ali. Mas os discípulos começaram a gritar e ele entrou dentro do barco.
A Bíblia diz em 2 Timóteo 4,20, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Paulo está falando aqui que Trófimo estava doente. Paulo orava pelos enfermos, eles eram curados. Ele orou por Trófimo, com certeza, né? Ele orava por todos. Como ele orou na ilha de Malta, todo mundo foi curado, né? E por que o amigo dele não foi curado na hora? Mas ele não disse que Trófimo morreu e não foi curado. Diz simplesmente que ele deixou Trófimo doente. Isso não quer dizer que Deus não quer curar todos os enfermos. Isso não prova nada, porque Jesus quer curar sim, tá bom? Ele já levou todas as enfermidades, tá bom? Mas aconteceu isso com um amigo de Paulo. Veja, Paulo não estava em pecado. Isso aconteceu. Mas quando vi que não andavam bem diretamente, nem bem e nem direito, né? Conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas 2,14. Aqui, depois da ressurreição de Cristo, Pedro estava tendo um problema teológico aí, hein? Ele estava tentando falar para os gentios que eles tinham que ser judeus para ser salvos, guardar a lei judaica, né? Mas nós vemos aí que Paulo repreendeu ele na cara. E ele não ficou brabo não, irmãos. Na hora, quem sabe, ele ficou meio assim, né? Mas depois ele elogia Paulo. Ele diz ali em 2 Pedro 3,15. Ele elogia Paulo, dizendo: Paulo, segundo a sabedoria que Deus lhe deu. Tem pontos de doutrina dele que eu não entendo, ele diz no versículo 16. Difícil de entender. Sabedoria que foi dada por Deus, ele fala. Não é bonito isso, irmãos? Não ficar ranço, depois você vai lá, fala pro irmão: isso é pecado. Em vez dele ficar bravo, chamar de falso profeta, você não tem amor, sair correndo da igreja. O que ele fez, irmãos? Ele ainda agradeceu Paulo, ainda chama Paulo de sábio, e viu que ele que estava errado, não era Paulo, né? Não é a palavra que está errada, nós temos que mudar, né, irmãos? E em Mateus 15:32, Jesus fala: olha, esse povo está aqui ouvindo essa palavra, e se eu não der alimento para eles, eles vão andar 3 dias de volta. Foi 3 dias de viagem, né? Agora 3 dias para voltar. Eles estão ouvindo a palavra. E eles vão ficar com fome no caminho. Tá vendo? Eles sabem rebeldia? Não. Eles estavam ali há 3 dias de viagem, ouvindo a palavra de Deus, e Jesus multiplicou os pães. Ele precisava de um milagre financeiro. Então nós andamos com o Senhor ouvindo a palavra dele, às vezes vamos precisar de um milagre financeiro, às vezes vamos precisar de um milagre de saúde, às vezes vamos precisar de um milagre teológico, de esclarecimento da palavra, às vezes vamos precisar de um milagre na família, tá certo? Às vezes nós vamos precisar, meus irmãos. Aqui nós vemos que essas pessoas estavam andando com o Senhor. Perdoe, foi uma errada aí no final, né? Tava um áudio por trás, mas não tem problema, já voltei. Então, queridos, Jesus teve compaixão da multidão e multiplicou os pães, não quis despedir ela em jejum. Então eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra, que estiver faltando alimento, estiver faltando saúde, ou estiver faltando paz, estiver faltando alguma coisa na sua família, creia, Jesus está vendo, viu? Ele se compadeceu, ele teve compaixão. Tem gente que fala: não, Jesus não está nem com a tua vida financeira, ele só está vendo a tua vida espiritual. Só tirou você do inferno, salvação é assim, né? Igrejas tradicionais falam isso. Tirou você do inferno e lá no céu você vai andar em rua de ouro. Aqui não tem nada para você. Mas nós vemos que essas pessoas não conhecem o Senhor, só conhecem a letra. Eles não conhecem o coração de Jesus, que é cheio de amor e misericórdia, que ama curar enfermos, que realmente se importa que você está com falta de pão. Nós vemos aí. Jesus viu que eles não precisavam só da palavra de salvação, eles precisavam de pão, comida. Jesus, ele quer cuidar não só da sua alma, mas também do seu corpo, né? Do seu estômago, da sua família. Todas essas áreas foram incluídas na cruz do Calvário. Quem não conhece bem a Deus interpreta mal, sabe, irmãos? Ele começa a pregar que Jesus não está nem aí com a tua vida financeira, que Jesus não prospera, que Jesus não cura. Esse tipo de pregador tem demônio, sabe? Temos que fugir dessa gente incrédula. Esses aí são satanistas disfarçados de cristãos, são ateus, porque eles passam dúvida para as pessoas, né? E esse versículo aqui mostra que mesmo andando com o Senhor, você pode passar por uma dificuldade, mas o Senhor está vendo e ele vai suprir, tá bom? E 2 Coríntios 3,18 diz que é de glória em glória, de fé em fé. Então isto é por níveis. Não desanime. Amados, veja só que coisa linda que você ouviu aqui, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração. Jesus ali em Marcos 5, do 41 ao 43, ele citou uma menina que estava morta, né? E a menina de 12 anos, né? E ele pega e ressuscita ela. Depois que ele ressuscita, ele fala assim: não fique contando para todo mundo o que aconteceu aqui não, esse milagre, e dá ela de comer. Jesus, já que o Senhor ressuscitou ela, já veio prontinho, já veio com comida, né? Já veio forte, já. O Senhor já
libertou ela, já curou ela, então agora ela não precisa nem comer mais, ela virou etérea, agora já virou anja, né? Não, ele falou, dá comida para ela. Tá vendo como Jesus, ele olha para o corpo das pessoas? E aquilo que é físico também, ele se importa? Eles dai vocês de comer a ela. Coisa linda, né, irmãos? Então, nós vemos aqui também em Filipenses 2, 26 e 27, que Paulo fala assim, olha, Timóteo esteve quase morto, ele ficou doente. Mas ele quase morreu, mas Deus o curou, por misericórdia dele e de mim. Tá vendo? Timóteo esteve doente, quase morreu, mas não morreu porque Deus teve misericórdia de mim. Amado, você pode dizer, Senhor, mas eu estou no Novo Testamento agora, nenhum dom me falta, disse 1 Coríntios 1, 7. Nenhum dom me falta? Como é que vai faltar? Não vai faltar, irmãos. Aparentemente, você vai passar por uma situação que você vai precisar de um milagre, de uma provisão, e Deus sabe disso. Vocês viram que eles não escapariam sem a intervenção do Senhor? Vocês viram? Vocês viram que mesmo eles andando com o Senhor, sendo sinceros, passaram por tudo isso? Aflições, perseguições, né? Privações, muitas vezes. Então, mas o Senhor supriu, certo? Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e diga, Senhor, Senhor, estou vendo que o Senhor está dentro de mim agora. E assim como o Senhor agiu em favor deles, agora nessa dispensação o Senhor vai agir através da minha fé. Eu vou profetizar e o Senhor vai se mover através da minha fé. E o Senhor vai fazer um milagre. Porque não é do natural não, né? Isso não é natural não, irmãos. Isso é extraordinário. Pelo natural, Pedro não pagaria suas contas, pelo natural, né? E você veja, Lázaro era amigo de Jesus, ele morreu. Como é que pode alguém ser amigo de Jesus e morrer, né? Olha, Lázaro, teu amigo, ele está doente. Veja só, passou por essa batalha. É teu amigo, de João 11:3. Mas ele está doente, certo? Ele não era inimigo